Quem é que não quer ser feliz no trabalho, ganhar muito dinheiro e ainda ser pleno naquilo que se diz respeito a explorar todas as suas capacidades? Isso seria um sonho de consumo da grande maioria das pessoas, né? Mas decorre que isso às vezes não passa de um sonho ou de uma ilusão. Então, para isso, é fundamental que a gente identifique o que de fato nós temos capacidade para fazer, o que realmente a gente gosta, o que nos faz explorar as nossas capacidades intelectuais, físicas. Isso tudo é muito importante na hora da gente escolher uma profissão. A questão é que muitas pessoas, quando decidem escolher um caminho profissional, elas vão pautadas ali na questão financeira. E esse é um dos maiores erros, porque efetivamente, quando nós vamos atrás apenas do dinheiro, há de chegar um momento em que nós vamos começar a ter um desgaste de nível espiritual. O que significa isso, né? Essa nossa energia anímica que nos move, ela acaba com o tempo se esgotando. E aí, por mais que a gente descanse mentalmente e intelectualmente, fisicamente, nós vamos continuar ali com uma certa insatisfação interior. E essa insatisfação interior, ela decorre exatamente de nós não estarmos explorando aquilo que nós sabemos fazer de melhor. As nossas qualidades pessoais, por exemplo, muitas vezes elas ficam colocadas em segundo plano. Então, as pessoas acabam investindo, né, buscando empreender em algo que lhe dê um grande retorno financeiro, e as suas capacidades intrínsecas, que poderiam estar movimentando os seus negócios, acabam não sendo utilizadas adequadamente. Isso é uma grande perda, né, de capacidades. E é isso que faz com que as pessoas possam ou não avançar no seu projeto profissional e ter êxito. Porque para isso nós precisamos efetivamente colocar todos os nossos recursos materiais, físicos, mentais, intelectuais e espirituais. Quando a gente consegue reunir tudo isso, certamente nós vamos nos sentir, além de felizes, plenos, que é o mais importante. Ou seja, você está colocando ali no seu trabalho profissional todas as suas capacidades. E isso é impagável, porque você acaba se envolvendo de corpo e alma para aquilo que você está fazendo. Ao final do dia, você pode estar cansado sim, mas nada que uma boa noite de sono não repare esse cansaço. E no outro dia você está ali pronto para uma nova batalha. Aos 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar como engraxate. Então, pedi a um vizinho que fizesse uma caixa de sapato, ele fez para mim, e eu fui para a porta de uma padaria exercitar aí esta minha primeira profissão. Teve ali algumas situações de dificuldades, porque eu não podia, por exemplo, sair na hora do almoço para ir para casa almoçar, porque eu deixaria aquele ponto vazio, uma outra pessoa poderia chegar ali e tomar aquele lugar. E era um lugar estratégico, né? A porta de uma padaria para o engraxate é o melhor ponto do mundo. Ok, então tinha uma senhorinha que vendia ali um churrasquinho e eu optava em comer aquele churrasquinho, exatamente para não ter que sair dali, né? Ela era uma senhora muito generosa, anotava no caderno, e aí a cada 10, 15 dias a gente ia lá e fazia os nossos acertos, até porque eu dependia daquele dinheiro, daquele trabalho para poder pagá-la. E ela também ficava ali perto da porta da padaria, então estava tudo certo, tudo combinado, ok. E assim foi indo. Aos 14 anos eu comecei a trabalhar no banco, muito jovem ainda, e ali foram os primeiros desafios, né, com carteira assinada.
Mas como eu já vinha de uma experiência anterior que me exigia disciplina, não tive problema com isso. Mas foi se dando ali um desenvolvimento e ali começou os primeiros desafios. E esses desafios, muitas vezes, eles servem para nos testar as nossas capacidades muito mais pessoais do que profissionais. Então, ali você já começa a colocar a sua personalidade, o seu caráter, a sua forma de se comportar. E esse tipo de interação é que vai criando ali as primeiras dificuldades no que diz respeito aos interrelacionamentos pessoais. Pois bem, então fomos tocando ali na profissão como bancário, foi indo, aí resumindo a história, cheguei à faculdade de contabilidade, mas percebi que não era a minha praia. Aí eu troquei e fui para a faculdade de economia, ali eu me encontrei e com isso eu pude alcançar algumas metas que eu tinha. Fui trabalhar no mercado financeiro e era uma coisa que eu já tinha isso em mente, né? Por isso até que fui para a faculdade de economia. E uma coisa muito curiosa, que eu fui numa época procurar emprego numa grande empresa, na qual eu não vou citar o nome aqui, mas era uma empresa líder do mercado da área de comunicação, jornal. E quando eu estou de frente daquele prédio, o que acontece? Eu pedi para ir ao Recursos Humanos, ao departamento pessoal, e o porteiro ele falou o seguinte, ele falou, olha, você não pode acessar a empresa, você deixa o seu currículo aqui na portaria. Eu fiquei muito decepcionado, porque naquele momento eu tinha descido do metrô, feito uma grande caminhada até chegar no prédio do jornal, e quando chego lá eu tive que voltar porque eu não pude entrar na empresa, né? Mas tudo bem, eu fui andando ali naquela grande avenida em direção ao metrô, pensando o seguinte, eu olhei para trás assim e vi o prédio, né? Vi aquele prédio enorme, bonito, né? E eu pensei comigo o seguinte, eu vou trabalhar nesse prédio. Eu saí dali com aquele pensamento. E não é que depois de 3 anos eu estava lá dentro trabalhando, as coisas aconteceram de tal forma, tinha um amigo meu que trabalhava lá, acabou de assumir, né, na época a diretoria, e ele me ligou. Ele falou, olha, Birajara, tem uma oportunidade de trabalho aqui, você quer vir trabalhar comigo? Porque nós já tínhamos trabalhado junto antes, numa outra empresa da área financeira. E aí, como ele foi assumir a direção dessa nova empresa, ele entrou em contato comigo e me deu essa oportunidade. Aí eu lembrei, falei, puxa vida, 3 anos atrás, né, eu estava meio aborrecido, saí andando naquela avenida. E por que andando? Porque do metrô até o prédio eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus. Então o que eu fiz? Para economizar também, eu procurei fazer isso na caminhada. E depois voltei caminhando também. Mas isso não me desanimou, ao contrário. Como disse, eu olhei para trás e falei, eu vou vir trabalhar aqui nessa empresa. E aí, de fato, isso aconteceu. Só que chegando lá, aquele sonho se transformou num pesadelo, porque existia ali algumas pessoas que com a minha chegada, claro que não estenderam o tapete para mim, porque existe aquela história, né? A pessoa nova está chegando aqui e vai tirar a oportunidade de alguém. Nem sempre os colegas nos abraçam, né, com aquela receptividade toda, né? E como fica uma questão de muita competitividade, é natural que isso ocorra, a gente tem que entender, mas isso não faz com que a gente desanime, muito pelo contrário, nós estamos lá para defender o nosso espaço com lealdade, com trabalho e, acima de tudo, com transparência.
E foi o que a gente fez, mas isso também não garantiu a minha paz, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que esses desafios, eles foram se dando aí por outras empresas que eu passei. Se nós não tivermos um objetivo, quando começarmos a enfrentar esses desafios, nós vamos simplesmente perder a nossa energia, desanimar, e aí não vamos vencer obstáculo nenhum, porque não é o fato da gente estar trocando de empresa que vai fazer com que essas coisas mudem. O cenário pode mudar, mas o ser humano tem um comportamento bastante padronizado, e aí está sempre trabalhando com aquela coisa de luta e fuga. E isso é comum a todos nós. Quando nos sentimos ameaçados, a tendência é atacar. E por aí vai. E a maioria das pessoas acabam agindo de uma maneira muito instintiva e às vezes até inconsciente, o que nós também temos que procurar compreender, não julgá-las, porque às vezes elas estão ali defendendo o seu ganha-pão, defendendo a sua família, e nem sempre ela enxerga aquela pessoa que está chegando como alguém que vai somar. Tudo bem, vamos compreender isso sem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode perder o nosso foco. Nós não podemos ficarmos aborrecidos quando observamos esse tipo de postura dos colegas que estão ali trabalhando com a gente. Mas enfim, o que nós temos que observar aqui? Quais são as nossas reais capacidades? Porque às vezes também a gente fica dando murro em ponta de faca e não vamos chegar a lugar algum. Então, para isso, esses desafios que vão chegando, também eles nos ajudam a encontrar caminhos para sairmos de uma situação de dificuldade. E isso vai despertando em nós a nossa criatividade. Isso é uma coisa muito importante, porque sem essas dificuldades, às vezes a gente até passa uma vida sem descobrir aquilo que de fato nós somos bons. E comigo aconteceu isso. Eu fui para outras áreas, estudei radialismo, fui empreender aí na área da comunicação, enfim, fui desenvolvendo uma série de outras atividades. Fui estudar música, desenvolvi uma série de outras tarefas, e isso me ajudou a, além de ganhar experiência, ganhar corpo profissional, criar desenvoltura, né? Enfrentar aí desafios muito significativos que me fizeram crescer, como se diz aí popularmente, né? Criar um casco a ponto de ter uma capacidade de enfrentar esse mercado de trabalho que, na maioria das vezes, é muito cruel. E para isso nós precisamos desenvolvermos outras capacidades de cunho espiritual, ou seja, a gente precisa ter aí alguns atributos, né, dentro deste campo para que a gente compreenda a necessidade, muitas vezes, de passarmos por algumas dificuldades. Elas estão lapidando aí a nossa personalidade, lapidando o nosso caráter. Isso nos ajuda também a crescer. Algumas dificuldades que vão chegando e que ditam até onde nós podemos chegar profissionalmente falando. Porque na medida em que a gente vai crescendo, em termos de responsabilidade, naturalmente o nosso preparo tem que ser maior. E esse preparo está relacionado, como disse, né, ao corpo espiritual, ao corpo intelectual, ao corpo mental e ao corpo físico. Tudo isso é necessário para que um profissional consiga ter sucesso naquilo que ele está empreendendo. Só que às vezes nós estamos falhando numa dessas considerações, num desses setores, e isso naturalmente vai fazer com que a gente ande meio capenga. Então nós precisamos identificar ali o que está faltando para que a gente empreenda melhor e esteja com mais disposição para enfrentar os desafios daquela profissão que a gente escolheu. Está faltando preparo físico, está faltando preparo mental,
preparo psicológico, preparo intelectual, preparo espiritual, porque tudo isso é necessário no momento em que nós estamos de frente a uma dificuldade. Um desses setores vai exigir de nós um empreendimento maior. Às vezes nós estamos desenvolvendo uma profissão que requer de nós uma capacidade mental incrível. Outras vezes vai exigir de nós uma inteligência emocional, uma capacidade emocional que faz com que a gente supere um determinado embate ali, de forma a nós conseguirmos êxito frente a um conflito. Às vezes não é só um conflito profissional, um conflito relacionado ao trabalho. Muitas vezes nós temos conflitos pessoais dentro dos departamentos e aí nós precisamos de inteligência emocional para poder lidar com essas dificuldades. Somos seres humanos, cada um tem uma personalidade, tem uma forma de pensar e de agir, e isso às vezes cria situações onde o trabalho, efetivamente acaba perdendo com tudo isso. E nós, quando estamos nos dirigindo para o nosso trabalho, a nossa preocupação tem que ser trabalhar. E muitas pessoas acabam desviando esse tipo de olhar e quando se dirigem para as suas empresas, para os seus departamentos, elas acabam tendo ali à sua frente desafios pessoais. Isso vai minando a energia anímica desses profissionais. E é por isso que é tão importante um gestor que possa identificar isso dentro de um departamento e criar mecanismos para que esses relacionamentos possam estar caminhando no maior nível de harmonia possível, para que o trabalho seja contemplado de uma maneira a qual a direção da empresa está almejando. Então, esses conflitos, muitas vezes de natureza pessoal, influem sim diretamente na qualidade do trabalho. E isso nós temos que estar aí observando para que essas ocorrências sejam minimizadas.